Bíblia Sagrada, Palavra do nosso Deus. E compartilhaste comigo desta palavra. Salmo 92, 12. O Senhor tem algo a falar com a igreja. O programa evangélico A Verdade Vos Libertará é um programa aí com vínculo evangelístico, onde nós pregamos o tempo das boas novas do Senhor, o evangelho. Qual evangelho é esse? O evangelho é que é chegado o reino do céu. Arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Como diz o nosso pastor Domingos, este programa ele tem uma marca, e justamente são 5 letras, que se é Jesus. Hoje o Senhor quer direcionar esta palavra à igreja do Senhor, a igreja eleita do Senhor. Existe uma certa desordem dentro da casa de Deus. E quando olhamos para dentro da palavra do Senhor, nós vemos quanto o Senhor ele é cauteloso em organizar as coisas. Hoje o Senhor, agora à tarde, eu fui deitar debaixo de um pé de árvore, deitei ali na rede e comecei a meditar. E aí eu pedi para o Senhor o que era para me falar. Sentei do lado da minha esposa mencionou algo, e quando ela mencionou, o Senhor falou, é para falar sobre isso. E eu, irmãos, eu sou muito cauteloso em falar aquilo que Deus pede para me falar. Aleluia. E o Senhor quer falar sobre isto, então nós vamos falar. Salmos 92, 12. Bíblia Sagrada, Palavra do nosso Deus. E compartilhaste comigo desta palavra. Salmo 92, 12. O Senhor tem algo a falar com a igreja. O programa evangélico A Verdade Vos Libertará é um programa aí com vínculo evangelístico, onde nós pregamos o tempo das boas novas do Senhor, o evangelho. Qual evangelho é esse? O evangelho é que é chegado o reino do céu. Arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Como diz o nosso pastor Domingos, este programa ele tem uma marca, e justamente são 5 letras, que se é Jesus. Hoje o Senhor quer direcionar esta palavra à igreja do Senhor, a igreja eleita do Senhor. Existe uma certa desordem dentro da casa de Deus. E quando olhamos para dentro da palavra do Senhor, nós vemos quanto o Senhor ele é cauteloso em organizar as coisas. Hoje o Senhor, agora à tarde, eu fui deitar debaixo de um pé de árvore, deitei ali na rede e comecei a meditar. E aí eu pedi para o Senhor o que era para me falar. Sentei do lado da minha esposa mencionou algo, e quando ela mencionou, o Senhor falou, é para falar sobre isso. E eu, irmãos, eu sou muito cauteloso em falar aquilo que Deus pede para me falar. Aleluia. E o Senhor quer falar sobre isto, então nós vamos falar. Salmos 92, 12. Está escrito. Agora, o justo florescerá como palmeira. O justo ele florescerá como cedro do Líbano. Eu fui meditar sobre essa palavra. O porquê que nós estamos tendo tantas pessoas justas, pessoas boas, pessoas que têm boa intenção, pessoas que têm todo o gás voltado para dentro da obra de Deus,
Mas por que tem tantas pessoas fracassando? O que está acontecendo é que tantas pessoas que têm essa disposição, que são pessoas justas. Justo é pessoas que andam com justiça, que fazem justiça. Por isso que o Senhor fala que o justo ele cairá 7 vezes e o Senhor o levantará. Mas o ímpio ele só cai uma. O justo é todo aquele que procura. Ele está procurando acertar, mesmo que ele erre, mas ele está procurando acertar. Isso é uma pessoa justa. Ele errou, ele aprende ali na frente, ele volta. É uma pessoa que procura sempre se enquadrar dentro dos parâmetros, dos preceitos de Deus. E aí, olhando para dentro desta palavra, nós vamos ver o quanto nós estamos vivendo uma geração tão precipitada nas coisas de Deus. É bom ter um gás, desejo de evangelizar, desejo de fazer muitas coisas para o reino de Deus. Isso é bom. Porque a Bíblia diz que nós, quando beber da água, seremos um manancial, uma fonte. E essa fonte ela tem que dar água para alguém beber. E quando nós olhamos para dentro desta palavra, nós vamos ver o que está acontecendo, que muitos ministérios estão sendo falidos. Pessoas que louvam bem, pessoas que pregam bem, mas não entendeu a profundidade do seu chamado, porque a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 12, através do apóstolo Paulo, o Senhor o inspirou a escrever que somos parte de um corpo, e cada corpo, cada membro do corpo tem a sua operação. Aí olhando aqui para dentro desta palavra, a gente vai ver que está escrito assim, que o justo florescerá como um cedro no Líbano. E eu quero falar sobre o cedro no Líbano. O cedro, ele é como uma palmeira. O cedro, ele chega a atingir 40 metros de altura. É uma palmeira fino e é alto, 40 metros de altura. Só que o cedro, antes de ele apresentar esta aparência exuberante, bonita, em meio a um deserto, no Líbano, o cedro ele é uma semente que germina, começa a brotar da terra e vai crescendo. Mas ele tem um processo lento. Aleluia. O processo do cedro, irmãos, é um processo lento. Nos 3 primeiros anos, você olha para um cedro, você menospreza ele. 1 ano, ele está do mesmo tamanho. 2 anos, ele está do mesmo tamanho. 3 anos, ele está do mesmo tamanho. A aparência externa dele, você despreza. Mas internamente, por dentro da terra, a raiz desse cedro, que apenas com 5 centímetros, 10 centímetros de comprimento para o lado externo, para o lado de fora, mas a raiz dele chega a atingir 1 metro de profundidade. Aleluia! E aí então, é que ele vai começar a crescer. Crescer, crescer, até chegar aos 40 metros de altura. Nesse processo, nesses 3 primeiros anos de crescimento, essa fase de construção da vida desse cedro, a raiz dele está buscando a profundidade. Aleluia. Vai buscar o lençol freático, a água que ele necessita. E a raiz ela vai crescendo, crescendo, ela vai descendo para baixo. Vai tomando proporção, ela começa a engordar ali dentro da terra. Se tiver uma rocha, esse cedro ele vai abraçar. A raiz desse cedro abraça a rocha. Aleluia. E aí, depois que está tudo firme, irmãos, é que ele começa a crescer. Interessante que você pode ver que pro lado de fora,
aquela árvorezinha, aquele cedrozinho, o vento está passando por ele. Aleluia. Apenas 5 centímetros. O vento mal pega nele. Você pode ver que bem retinho da terra, mulheres dentro de casa, ansiosa por trabalhar na obra de Deus. E o diabo oferece dom para ela ser valorizada. Não, vou te dar um dom aqui que você vai ser valorizado na obra de Deus. Homens ansiosos, que não buscam a profundidade, como Paulo falou. Paulo fala assim: crescei na altura, na largura e na profundidade, irmãos. Tem gente que está tão bonito por fora, mas não tem profundidade da palavra. Não tem profundidade dentro das coisas do reino de Deus. Aí é no momento que as provas vêm, a tribulação vem, a perseguição vem, é mulher que abandona, é esposo que vai embora, aleluia, é patrão que manda embora das contas, é tantas coisas, é uma vira-volta, filho que não obedece o pai, pai que não ama mais o filho, vira um reboliço dentro de casa. Ora, o que está acontecendo? Por que essa palavra ela não está se cumprindo, então? Porque eu tenho para mim que aquilo que o homem fala faz parte do seu caráter. Oh, aleluia. E Deus não é homem para mentir, para enganar. E dentro desta palavra ele está dizendo que o justo florescerá, vai florescer como a palmeira. Vai florescer como o cedro no Líbano. Por que então o Espírito Santo teria influenciado o salmista de escrever este salmo, se ele apenas não tiver nenhum teor? Se for apenas por estar um salmo bonito, com sentidos de palavras, com alguns significados parecidos. Não! Vai muito mais forte do que aquilo que nós pensamos. Nós precisamos pedir para Deus. Aleluia. Nessa tarde, o Espírito Santo nos ilumina para nós chegar diante do Senhor e pedir: Pai, aonde é que eu me encaixo para me florescer? Para me dar um fruto na estação própria. Sim, amados. A palavra diz que o semeador, quando sai para semear, a palavra diz que cai numa boa terra. A terra é boa. Só que está escrito lá que um dá 100, outro dá 30, outro dá 60. Cada terra vai produzir de acordo com o que ela é apta a produzir. Eu gosto de louvar, mas eu não saio bem louvando. E se eu for querer simplesmente louvar, os irmãos vão colocar o dedo no ouvido quando eu estiver louvando e aquilo vai me frustrar. Sim, louvai ao Senhor, glorificai o nome do Senhor. Mas você louva muito mais melhor quando você faz aquilo a qual você foi chamado para fazer. E quando você busca a profundidade das coisas. Se é pregar, está escrito lá: pregue com vigor. Se é ensinar, saiba ensinar, ensina com amor. Seja apto para ensinar. Não é à toa, irmãos. Não é por acaso que está escrito nas cartas de recomendações aos presbíteros que ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Mas também está escrito lá, ele não pode ser neófito. Neófito é uma criança recém-nascida. Ele não pode ser recém-chegado na obra de Deus. Ele já precisa ter tempo na obra de Deus. Após os 3 primeiros anos, no sentido figurado dentro dessa palavra do cedro no Líbano, ele está buscando. Aleluia. Que esse cedro começa a crescer. E aí, irmãos, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir a chuva forte sobre as suas folhas. Mas ele não vai desmoronar, não vai cair. Muito pelo contrário. O vento dá forte nele, ele enverga, mas não quebra. Ele enverga, mas não quebra. É assim que essa palavra tem que ser aplicada na minha vida e na sua vida, nesta tarde, aleluia, povo de Deus.
Meu irmão e minha irmã, o Senhor hoje nos alerta para algo. Para não andarmos tão precipitado. Precisamos atentar para dentro dessa palavra. Porque quando a prova vem, a tribulação vem. Se não estivermos enfincados à raiz, como ele diz que existe duas casas. Uma casa feita na areia e a outra feita na rocha. Ele fala nessa mesma palavra que a casa que é feita na areia vai vir o vento, vai vir a tempestade, veio sobre ela. E a casa que é feita na areia não aguentou. Aleluia. Mas aí vem a casa que está firmada na rocha. Você precisa escavar para fazer aquela casa. Aí diz que vem o vento, vem a tempestade. E ela permanece firme, irmãos. E o porquê hoje de tanto servo, tanta serva do Senhor sendo decepcionado na obra de Deus. Estão sendo frustrados porque têm se precipitado em executar o chamado sem entender o seu chamado. Não é eu que estou falando, não. Olha a palavra. Quando nós vemos assim, na palavra do Senhor, não foi vós que me escolheste. Foi eu. Sim, bonito isso. Porque o Senhor nos olhou sem nós termos nada para oferecer. Foi Ele que nos escolheu. Mas Ele fala, eu vos nomeei para que vais e dê fruto e que o seu fruto permaneça. O Senhor, irmão, nesta tarde o Senhor está dizendo, eu não te chamei para ficar caído, para ficar prostrado, não. Eu te chamei para dar fruto, e frutos que permaneçam. Mas como eu vou entender quais os frutos que eu vou dar? Porque frutos aqui vem no sentido dos frutos do Espírito, mas também tem os frutos das obras. Para me desenvolver o meu melhor chamado, está falando de chamado, então tem os frutos, a consequência do meu chamado são meus frutos nas obras. O Senhor me nomeou para ir a algum lugar, o Senhor te nomeou para ir fazer alguma coisa, então tem que ir dar fruto e frutos que permaneçam. Aleluia! Que nesta tarde o Espírito Santo possa nos iluminar e fazer compreender aonde você se encaixa dentro do corpo de Cristo. Qual é a parte do corpo? Se é a mão, se é o pé. Aleluia. Porque às vezes a pessoa é a mão. E a pessoa que é mão, ela só sabe servir. Ajudar o que está caído, ajudar ele a se levantar. A pessoa que é boca, ela sabe pregar, ela sabe louvar, ela sabe falar do amor de Deus, ela sabe evangelizar. O que uma boca faz? Se alimenta da palavra. E também fala da palavra. Mas existe aquele que é o braço. O braço tem o sinônimo de força. Existem pessoas que aguentam o ministério, sustentam o ministério. Sim. Existem pessoas que estão por fora que não aparecem, mas são pessoas que são dizimistas, ofertantes da casa do Senhor e sustentam o ministério, sustentam os missionários, ajudam o órfão, ajudam a viúva. Este é o braço. Tem o pé, que são os missionários que viajam. Aleluia. Oh, glória. Oh, Espírito Santo, que nós possamos buscar a profundidade como esse cedro no Líbano, que os seus 3 primeiros anos ele está buscando água, ele está buscando lençol freático. Pode estar seca que for em cima, mas embaixo ele está nutrido. Nos 3 primeiros anos, ele está buscando se fincar em uma rocha. Ele abraça a rocha. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos.
Eu, como operador de escavadeira, e meu pai também como operador, já vi meu pai, e tanto eu também exercendo a função, quando nós vamos derrubar alguma árvore com a máquina, e aí tem árvore que você empurra a lança da concha, ela não tomba fácil. Principalmente castanheira. Castanheira é uma das que é mais difícil, porque a raiz, ela se estende bastante para baixo, o pinhão dela. Não é nem tanto para os lados, pela capa de raiz, não, é na profundidade. E aí, para você conseguir derrubar, é preciso escavar as voltas, alguns metros de profundidade, para conseguir abalar o sistema de segurança daquela árvore. Oh, glória! Que nesta tarde nós possamos buscar a profundidade de Deus, a profundidade dentro do nosso ministério, e que você entenda aonde é o seu chamado, para que assim você possa se aplicar melhor. Não tem como eu pegar uma pessoa que louva e tentar fazer com que ela ministra. Pegar uma pessoa que só sabe ministrar e tentar fazer com que ela louve. E principalmente nós, líderes, precisamos atentar os nossos olhos. Porque como pastor, somos observador das ovelhas. Nós precisamos atentar os nossos olhos para saber aonde que nós vamos usar. Aonde que aquela pessoa pode ser usado dentro da obra para colaborar com o reino de Deus. Nós temos visto pessoas, irmãos, que muitas das vezes são chamadas para fazer algo que ela não está preparada para fazer e ela se decepciona. Ela diz que não está pronta para ir, e às vezes o líder pressiona ela para ela ir, e isso causa às vezes até um afastamento dela da igreja. Aleluia, Deus! Esta palavra, irmãos, ela vem como uma edificação. Porque edifício é para cima, é para edificar para cima. A igreja está indo para baixo, mas o Senhor está dizendo, tem que ir para cima. O edifício é para cima. A igreja está crescendo só para o lado, está se expandindo na cidade, nos bairros, no município, está crescendo, mas não está crescendo para cima. E tem que crescer para cima, para o céu, para o alto. Aleluia. Oh, glórias. Oh, aleluia. Que nessa tarde, irmão, você possa entender esta palavra. Esta é a palavra que o Senhor coloca no meu coração, Salmos 92, 12. O justo florescerá como o Líbano. Que você possa ser esse justo. Que de agora em diante você possa florescer. Aleluia. Seja o deserto que você estiver passando, mas quem olhar por você, pelo lado de fora, no lado externo, vai ver você bonito, vai ver você vistoso, florescendo, e a palavra do Senhor sendo cumprido na sua vida. Aleluia, porque Ele é fiel, é justo para cumprir aquilo que Ele fala. E assim, irmãos, eu encerro nesta tarde esta palavra. Que eu e você possamos ser como o Líbano. Que esta palavra possa se cumprir na nossa vida. Tudo que deu errado, de 2021 para trás, até ontem você errou, fazendo aquilo que não era para você fazer, tendo decepções do seu chamado, tendo frustrações. Tem pessoas que às vezes vai querer levantar de madrugada, sendo que não é de levantar de madrugada. Porque nós interpretamos a palavra errada. Lá está escrito assim, aquele que de madrugada me busca, mas não é exatamente às madrugadas. Quer dizer que Cristo só está na madrugada nos ouvindo? Não! O que ele quer dizer no sentido daquela palavra é aqueles que logo cedo me buscam. Aqueles que logo pelas madrugadas, logo cedo, antes de fazer alguma coisa, ele já começa me buscando. Esse me achará.
Às vezes você não é de orar. Ai, irmão, todo mundo tem que orar sim. Todo mundo ora, porque orar é falar com Deus. Mas nem todo mundo ora igual. Tem pessoas que pronunciam 2, 3 palavras. Vamos lá para dentro da palavra do fariseu e o publicano. O publicano, o pecador, só olhou para o céu e falou: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu. A Bíblia diz que ele desceu para a terra, desceu para sua casa justificado. Sabe o que é justificado, irmão? É justo. Desceu para casa como justo. E sabe o que é justo? É o que está escrito aqui nesse salmo. O justo florescerá como palmeira. Vai ter resultado. Florescerá como palmeira. Depois das flores, vem o fruto. Tem pessoas que estão querendo dar fruto, sendo que ainda não floresceu. Eita Deus! É? Vamos lá para dentro da figueira. A figueira que Cristo foi procurar fruto. Estava todo cheio de folhagem. As folhas bonitas. E as folhas, ela apresentava que tinha fruto. Mas quando chegou lá, Cristo viu que não tinha fruto. O Senhor amaldiçoou aquela figueira. Eita glória! Olhamos para dentro da palavra, diz assim: aquele que disse alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. O que quer dizer essa palavra então, irmãos? Aleluia. Vou concluir a mensagem. Aí quando olhamos para João 15, o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira. Toda vara que está em mim, ela dá fruto. Tem que dar fruto, irmão. Isso aqui também não é para você relaxar na obra de Deus, não. Mas ele está dizendo assim, ó: toda vara que está em mim dá fruto. E a que não dá, corta ela e joga ela no fogo. A que está dando fruto, apoda ela para que dê mais fruto. Aleluia. E que a seiva do Espírito Santo hoje, nesta tarde, através desse programa, a verdade vos libertará, lhe ajude a entender o propósito de Deus na sua vida. E que de agora em diante você possa florescer e ser firmado na rocha. E que nada venha te tirar da presença de Deus. Esta é a palavra que o Senhor coloca no nosso coração.